sua atenção, porque a sua atenção redobrada fica melhor para todos nós entrar dentro da mensagem ao qual o Senhor vai nos levar. Menos esperando até o pregador entrar junto. O Espírito Santo vai nos ensinando e vai nos mostrando. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele começa a dizer dessas parábolas, por muitas das vezes, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando por parábolas. Porque até mesmo o intuito das suas parábolas, pegando uma mensagem, aplicando do dia a dia para a facilidade dos seus ouvintes. O Senhor Jesus, quando Ele traz uma parábola, Ele está procurando esclarecer de uma forma ao qual ninguém fique despercebido daquilo que Ele está ensinando. Glória a Deus, aleluia. Interessante é que o Senhor Jesus, quando Ele está entrando no templo com seus discípulos, em capítulos anteriores, diz que os discípulos ficaram pasmos pelo templo ao qual tinha naquela época de Herodes. E eles olhando para o templo e o próprio Jesus falando, não ficará pedra sobre pedra. Interessante é que Jesus falando sobre isso, sobre a sua vinda, e eles ficaram curiosos. Jesus agora está no Monte das Oliveiras, e agora Ele começa trazendo parábolas proféticas a respeito da sua vinda. É interessante que no capítulo de número 13 de Mateus, Jesus ele usa quase a mesma frase, mas tem uma diferença. Ele usa a mesma frase se colocando no presente, mas ele usa a mesma frase se colocando no futuro, ato profético. Aleluia, Deus. Porque o Senhor Jesus, quando ele fala que o reino de Deus é semelhante a um semeador, né? Ele começa dizendo que mas nessa parábola, ao qual ele vai dizendo para o futuro, ele explica. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele começa narrando a história, dizendo de 10 virgens. Todas elas são virgens. Por que virgindade? Porque fala da pureza. Porque fala de um assunto que não teve relacionamento com ninguém. Que fala de um ato que não houve um relacionamento, a não ser da ciência e confirmação de saber que havia um esposo. Porém, essas 10 virgens não está falando que é a igreja de Cristo. Essas 10 virgens eram as mulheres que trabalhavam em favor da noiva, a qual o Senhor viria buscar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus não ia permitir algo que não seja puro para tocar naquilo que é puro, que é a sua igreja. Porque Ele comprou a sua igreja com sangue, foi purificado, foi arrancado o pecado. Então, para estar juntamente coligado ao trabalho de Cristo, de sua igreja, tem que ter pureza. Glória a Deus. O Senhor Jesus agora, quando Ele fala 10, por que 10? 10 quer dizer plenitude, sua perfeição. Porque o reino de Deus, ele é ato de perfeição, é ato de pureza. Porque quando nós falamos de reino de Deus, João Batista pregava perante ao Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Resumindo, quando João Batista preparando o caminho para o Senhor, ato profético que estava se cumprindo, ele estava falando para o povo: para receber o reino, tem que ter uma preparação antes. Tem que passar pela purificação, tem que passar pela lavagem, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Não era de qualquer maneira, porque não adiantava receber o reino de qualquer forma. Interessante que hoje eu, conversando com a minha esposa, ela na aula de música e falando com o professor dela, falando uma coisa, que quando nós vamos receber uma visita, nós fazemos de quê? Vamos arrumar a casa, vamos limpar a casa.
E quando nós limpamos a casa, interessante é que às vezes nós até brigamos com o filho, ó, não é para bagunçar nada. Não é para bagunçar, porque está vindo visita. Está vindo o pastor sair para tomar café e comer pizza. E a mulher também. Já estou profetizando aqui. A pastora também, a família, a igreja toda. Recebeu, né? Só que quando nós fizemos esse ato, é interessante, é importante. Só que quando nós vamos limpar uma casa, temos aquele talento, lavamos banheiro, lavamos cozinha, limpamos o chão, esfrega as paredes, tudo, deixa tudo bonitinho. O pastor vai, o amigo vai, todo mundo entra, porque é um ato que você vai receber uma visita. Só que quando a visita vai embora, volta tudo ao normal. Jesus, ele não veio para te visitar. Meu Deus! Jesus, ele veio para morar. Mesmo ele sabendo que nós não sabemos limpar a casa, ele vai dizer aonde está a sujeira. Ele vai saber aonde precisa limpar. E se você não conseguir limpar, ele mesmo purifica através do teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É por isso que João dizia: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você quer entender de limpeza espiritual, pede para o Senhor Jesus te limpar nessa noite. Aleluia! Por quê? Porque nós às vezes queremos ocultar aquilo que na verdade o Senhor Jesus quer saber. Por isso que a parábola vem trazendo a ilustração de 10 virgens. Aí agora vai dizer que 5 eram prudentes e 5 loucas. Interessante é que você encontrar uma pessoa louca, a primeira coisa que você fala é: vamos ver se ele é doido mesmo. Vamos dar uma nota de 100 para ver se ele rasga. Se ele rasgar, é porque ele não tem ciência de saber o valor que é aquilo. Porque quando a pessoa é louca, quando a pessoa é fora de si, ela não se importa com aquilo que é valioso. Mas as prudentes, a Bíblia diz, que levaram as suas candeias, levaram as suas lamparinas e pegaram uma botija de azeite. Interessante é que o salmista vai se aprofundar em Salmo 119, verso 105, que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia! Porque essa parábola coligava um pouco com os salmos. Porque quando a gente fala de lâmpada acesa, como o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Interessante é que aqui se relaciona um assunto sobre o azeite. O azeite na Bíblia vai ter diversas utilidades: cosméticos, preparação do corpo de defunto, ungir um hóspede que está chegando, como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, porque o fariseu não ungiu, porque quando se derramava o óleo na cabeça, por isso que Davi fala nos Salmos que foi derramado: prepara uma mesa perante os meus inimigos e derrama o teu azeite sobre a minha cabeça. Ele estava dizendo de convite, porque quando você era convidado, entrava na casa de alguém, derramava o azeite, estava dizendo: fica o tempo que você quiser. Então a unção, o óleo, era utilizado tanto nos rituais espirituais, nos dentro do templo. Interessante é que quando você entrava dentro do templo do tabernáculo, havia 7 castiçais de ouro que somente poderia ser iluminado e jorrando o óleo, o azeite, porque o óleo durava. Então quando via que estava se acabando, derramava mais azeite. Interessante que quando o sacerdote ele conseguia saber que estava ali o candelabro sendo iluminado e a luz trazendo a iluminação, porque a luz ela esclarece aquilo que era para estar oculto, mas não está mais oculto, vai estar revelado. Quando o sacerdote chegava diante dos 7 castiçais de ouro, tinha do outro lado a mesa do pão. Aleluia,
quando você se aproxima da palavra de Deus, que é a presença do Espírito Santo, você consegue enxergar um alimento. Por isso que a utilidade do óleo era importantíssima, valioso, simbolizando paz, prosperidade, alegria, muitas coisas. E nesse sentido da parábola, era também um tipo de combustível para alguém que ia fazer uma viagem, para alguém que precisava andar. Interessante é que pessoas aqui nesta parábola, que como diz 5 virgens e 5 prudentes, 5 loucas, 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, mostra que era um tempo que ia ocorrer depois. Porém as prudentes, elas não pensaram até onde poderia ir, elas pensaram além daquilo que ela poderia imaginar. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem daqui para a Bahia, para o estado do Paraná, não sei aonde, você não vai com a quantia certa, você sempre leva um pouco a mais. Verdade. Porque isso é um ato de prevenção. É melhor se prevenir. Então, quando Jesus ele começa contando esta parábola, interessante é que as 5 loucas tinha também as mesmas coisas que a outra tinha, só não tinha a botija e o azeite. Meu Deus. Por quê? Por que as lamparinas? Porque a lamparina era um acessório. Mas para utilizar o acessório tinha que ter o azeite. Olha aí, Jesus. Como assim? Porque são pessoas hoje que o Senhor nos extrai essa palavra, que tem o acessório de cristão, mas às vezes não tem o azeite. Meu Deus. Vou te explicar. Tem Bíblia? Tem. Vem para a escola dominical? Vem. Às vezes se arruma como evangélico? Se arruma. Mas às vezes quando você vê, não tem azeite. Interessante é que Glória a Deus. Aleluia. quando elas Fala mesmo. estavam com a lamparina Chamar disponível. e saíram, 5 estavam preparadas e as outras não estavam nem aí, ainda estava acesa. Só que quando a gente enxerga essas lamparinas como acessório, é a mesma coisa. Aquelas lamparinas estavam denunciando elas, as loucas, mostrando que elas precisariam de levar o azeite. Como assim? Imagina eu entrar dentro do meu carro, vou sair, e quando eu vou perceber, não tem gasolina. Meu Deus. É isso. Está denunciando, dizendo, você tinha que pôr gasolina. Dessa maneira. E quando elas olhavam para as outras 5 prudentes, não só enxergavam o que elas tinham, mas tinha algo a mais nas outras. Olha aí. Tinha botija. Deus de glória. Quando você depara com um problema dentro de casa, que às vezes de repente ocorre de alguém cair manifestado e você não expulsa o demônio, aquela situação está denunciando, dizendo, você precisa de mais azeite. Quando você vê alguém sendo usado pelo Senhor diante de um altar na rua, na onde for, dentro de uma prisão, dentro de um hospital, e você fala, eu não tinha coragem, aquilo está te denunciando, dizendo, você precisa de mais azeite. Por que essa denúncia? Deus. Porque aquela situação que às vezes a gente vê, era para nós estar resolvendo. O próprio, a situação, o problema de que vai acontecer às vezes na nossa frente, às vezes vai estar falando assim, ó, era para você ter azeite para expulsar. Era para você ter azeite para ministrar. Era para você ter mais azeite para louvar. Era para você ter mais azeite para fazer isso. Às vezes as pessoas interpretam de uma outra forma, achando, não, a pessoa está se exaltando, está se achando mais, não, tem um recado de Deus para você. Quando você vê uma pessoa sendo mais usada, é que Deus está te avisando, vai buscar mais azeite. No livro de Amós,
de Amós fala sobre juízo. O povo estava desobediente, o juízo de Deus estava para chegar. Deus hoje, Ele não quer clamar nas igrejas, prepara-te. Não, a igreja já tem que estar preparada. Porque se eu falar, gente, vocês têm que se preparar, negativo, vou deixar para amanhã. Ah, amanhã tem consagração, vou deixar para amanhã. E a lamparina vai se apagar. Me ajuda! Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, pastor, que havia uma linhagem de sacerdotes, ao qual a história revela no livro de Samuel, Dom, Eli e seus filhos, Ofni e Finéias. E diz que a lâmpada de Deus estava quase se apagando, mas Deus já tinha um Samuel. É Deus, olha aí! Olha aí, Jesus! Porém, por quê? Porque estava ocorrendo a iniquidade, o pecado estava entrando. E quando o pecado entra, a intuição da nossa lâmpada é apagar. Só que Deus, Ele já trabalha, já de olho lá na frente. Porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é lindo demais. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aonde tiver a luz de Deus, se aquela pessoa está se apagando, Deus põe outra pessoa e acende de novo. Se a igreja é fala via sépia, assim que Deus trabalha. Se tem uma ordem no altar de Deus, não vai se apagar. Por quê, pastor? Porque no altar de Deus não vai virar trevas. Porque quando se apaga, o negócio fica escuro, o negócio, as trevas tomam conta. E aqui não é lugar das trevas tomar conta. Aqui é lugar da luz de Deus se acender. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Desde o começo da história, Deus, Ele sempre gostou da luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se parava sobre as águas. E disse Deus que haja luz. E você vai encontrar Deus falando. Achou Deus a luz boa e separou das trevas. Quando nós somos luz, que a Bíblia nos ensina que nós somos luz, quando Deus fala haja luz, não é o sol. Porque a luz que Deus está falando ali é Cristo. O evangelista João vai dizer que Ele é a luz. Porque houve uma separação. E Deus falou, a luz é boa, façamos separação das trevas. Presta atenção. Quando nós falamos de luz, nós falamos de claridade, de clareza. Daquilo que tiver errado, opa, tá sujo ali, vamos limpar. Daquilo que tiver com a gotinha de nada de sujeira, você, opa, tô enxergando, vamos limpar. Porque as trevas é tudo aquilo que oculta. Por isso que quando dentro de um relacionamento, de um casamento, você não fala a verdade pro seu esposo ou para sua esposa, ou o filho não fala pro seu pai, não vou falar pra minha mãe, senão ele vai me bater, você está compartilhando com as trevas. É verdade. Mas quando você fala a verdade, você está compartilhando com a luz. Ah não, vou falar pro pastor não, senão ele vai me pôr de banco. Então você está jogando o time das trevas. Dessa maneira. Por que isso? Porque Deus, Ele não quer encontrar Deus grandão. uma igreja que jogue com as trevas. Deus quer encontrar uma igreja que ande com a luz. Aí a Bíblia vai dizer que elas tinham lâmpadas. Aleluia. Umas tinham azeites a mais e outras não. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Glória a Deus. Como funcionava? Aqui na nossa cultura, por isso que a gente não pode comparar a cultura de Israel com a cultura do Brasil. Por isso que muita gente faz bagunça. Não, que não sei o que lá, não. Vai procurar saber qual era a cultura. Por
aconteceu? Qual que é isso? A cultura aqui é que o esposo fica no altar e a esposa, ela que vem. Quem tem que tomar um chá de canseira, aqui é o esposo. Você me deu um chá de canseira. Tudo bem, tá perdoado. Interessante que aqui a nossa cultura é isso. O esposo tá lá. Deus, cadê minha esposa? Aí você tem aqueles. Eu fiquei nervoso no meu dia. Foi aqui mesmo no Aracati, no sítio da família. Eu fiquei bravo. Eu quase saí, quase perdi a unção. Não, a noiva tem que se atrasar, tá amarrado, sai daqui. Não, aqui o esposo lá. Agora lá não. Lá é a esposa que espera o esposo. Glória a Deus. Porque na cultura dos judeus, quando o esposo vinha para buscar a noiva, ela sabia que ia casar, mas não sabia o dia e a hora. Então era uma surpresa do noivo. Mas aonde que o noivo buscava a noiva? Na casa dela. Olha aí! E vinha com os amigos, fazendo festa, tocando trompeta, oh aleluia, Glória a Deus. para chamar atenção. Que hora poderia ser? Não importa a hora. Às vezes, na maioria das vezes, era meia-noite, um horário que ninguém esperava. Olha aí! Interessante que no livro de Ruth, a Bíblia diz que Noemi instruiu Ruth para que se deitasse aos pés de Boaz, para que tomasse posição da situação dela, que ela perdeu o esposo, morreu os filhos de Noemi. E a Bíblia diz que Ruth, quando agora antes de ir, a Noemi instrui ela, falou: toma um banho e passa o óleo. E olha onde ela vai. Aí você chega nos pés e descobre deita ali. Por que isso? Era um ato de preparação. Aí quando ela vai, a Bíblia diz que meia-noite, olha, Ruth estava preparada, presta atenção, que meia-noite, quando ela deita nos pés de Boaz, a Bíblia vai dizer que o homem estremeceu. O meu decabe a sébia. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando você mostra para o Senhor, através do Espírito Santo, que você está preparada, Ele começa a estremecer. Oh, Espírito de Deus, sabe o que Deus começa a enxergar? A minha noiva está preparada. Oh, Espírito Santo, a minha noiva está preparada. Oh, aleluia. Aquele momentinho que você tira de noite, pastor, pra gente dar uma olhada. Ah, vou orar hoje meia-noite. As pernas do noivo fazem assim, ó, ela está preparada. Eita Deus! Olha aí! Ela não quer dormir à toa. Oh, aleluia. A Bíblia diz que foi meia-noite, final de um dia, Aleluia. início de outro. Glória a Deus. Final de um dia foi. É um tempo Deus poderoso. para um outro tempo que iniciaria um outro dia. Por isso que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, 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 alegria vem pelo amanhã. Isaías vai dizer no capítulo 61: levanta-te para resplandecer. Primeiro tem que levantar, mostrar disposição para o Senhor, para que o Senhor se resplandeça sobre ti, ó igreja. Glória a Deus. As loucas ficaram desesperadas, o toque da trombeta. Interessante é que no livro de Apocalipse, o evangelista João, quando estava na ilha de Patmos, ele está lá, um momento de angústia, sendo perseguido devido ao evangelho. Na ilha de Patmos não era um parque de diversão, Hop Harry, Play Center, né? Shopping, supermarket, não, não estava alegre, não estava triste. Aleluia!
mesmo com poucas forças, não negaste a palavra de Deus. Ele estava lá, pastor. Eu quero usar João aqui como símbolo de igreja. Presta atenção. Aí ele está lá, meio chateado, mas está lá ainda na fé. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Estou aqui por causa da sua palavra. Quando de repente João diz que aparece alguém. Eita lábia séria. Com som, a sua voz era como de trompeta. E a Bíblia vai dizer que João estava de costa. Eu ouvi a voz dele como som de trompeta. Aí a Bíblia vai dizer: e eu me virei para ver quem falava comigo. Quando ele vira, o som mudou. Era o som como de muitas águas. Muitas águas em Apocalipse. É multidão de pessoas.
noivo, quando alguns vão casar, tem aquela orla. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, quando viu Jesus, se eu somente tocar na sua orla, eu serei curado. Símbolo da igreja que estava doente através do pecado, mas quando alcançou Jesus e pegou na sua orla, mostrou: eu sou a sua noiva agora. Jesus está te curando. Jesus está te curando. Porque Ele é o teu noivo. E o teu noivo, Ele é médico dos médicos. Ele tem a cura. Eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados. Eu vim para aqueles que estavam perdidos na casa de Israel. De Deus. Pessoas que se preparam e pessoas que não estão se preocupadas em se preparar. É bem verdade que em toda a Bíblia a coluna dorsal, o espinho dorsal, o assunto fundamental é Cristo. Uma das coisas que Deus sempre Ele privou e Ele gostou é uma palavra que diz hospitalidade. Como assim? Hospitalidade. O que é hospitalidade? É quando você recebe bem aquilo que está querendo entrar em você. No Antigo Testamento, a presença de Deus simbolizava numa caixa, que era a Arca da Aliança. Quem olhava para aquela arca dizia: ali é a presença de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus estava na casa de Abinadab. É isso, né, pastor? E a Bíblia diz que Davi resolve pegar a presença de Deus, levar para Jerusalém. Devido ao fato, o intuito era certo, mas levou de maneira errada. Houve uma fatalidade no meio do caminho, morre um dos meninos. E agora a Bíblia diz que a presença de Deus, que estava 20 anos na casa de Abinadab, agora vai parar na casa de Obed-Edom. 20 anos na casa de Abinadab. Não tem um contexto histórico de dizer foi rico, foi bênção, foi mando puro. 20 anos. Mas quando entrou na casa de Obed-Edom, na hora que entra, ei, Obed-Edom, escravo de Edom, o significado do seu nome, era uma pessoa escravizada. De repente era escravizada no meio da dívida, no meio do vício, no meio da prostituição. Mas quando ele viu que a arca ia entrar, meu Deus, aleluia, deixa eu dar um talento aqui em casa para essa presença entrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. 3 meses a Bíblia diz que prosperou a casa de Obed-Edom. Qual é a diferença? É saber receber a presença de Deus. Se você recebe, você sente. Se você recebe, a sua lamparina está acesa. Se você recebe, você consegue enxergar o Espírito Santo entrando na tua vida. Aleluia! Santo Espírito! Aleluia! Porque quando você é luz e você vai encontrar um noivo que é luz, você está falando a mesma língua que ele. Aleluia. Não tem dificuldade nenhuma. Você percebe que quando você vai para o monte, você usa uma lanterna, o monte está tudo escuro. Quando você vai no monte orar e você acende a lanterna, aquela escuridão que você vai andando, ela vai
indo para trás. Porque aonde você passa vai iluminando. Aleluia! Se nós não tivermos o azeite, a unção, a presença do Espírito Santo, a luz que é Cristo vai entrar em nossas vidas. Fica difícil nós ficamos fazendo assim, não, eu quero aceitar hoje. Não, eu quero saber de Jesus. Não, eu quero saber, não é o momento certo de eu aceitar. É por isso que as pessoas não aceitam a Cristo. Mas quando você abre o coração e você quer que a luz entre dentro do seu coração, aí o negócio muda. Você está falando a língua dele. Presta atenção. Aí elas levantaram, as loucas, as prudentes, dai-nos os vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Quem não se preocupou no começo, pode esquecer do fim. Meu Deus. Porque tudo que começa bem e com prudência, o fim vai ser perfeito. Mas se eu não se preocupar como eu começo, nem precisa tentar escrever o fim. Porque o fim vai ser de surpresa. Meu Deus. A Bíblia mostra que elas pediram do azeite, dá um pouquinho. Porque no momento é assim, as pessoas no começo dão uma de doido, mas na hora que o chicote estrala, ninguém aí fica preocupado, dá um pouquinho de azeite. Lá no começo não se preocupou, mas na hora que vê que o caminho está se acabando e vai cair no precipício, se preocupou. Aí vem na consciência, eu deveria ter trazido azeite. Meu Deus, olha aí, Jesus. Oh, aleluia. A pessoa quando está numa estrada e não conseguiu mexer nas iluminações do carro, ou um acidente bateu, aí ainda ela está viva, eu deveria ter arrumado o carro. Dessa maneira. É ou não é? Oh, aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, varão. Porque através da vida das pessoas eu consigo pegar assunto que Deus me transmite. E quando falou assim, tem alguém para tocar? Aí ele falou, misericórdia, não sei tocar. E ele tocou. O que está dizendo dessa palavra? Sobre preparação. Quando eu ia para a igreja, eu ia com sede de, não, será que hoje eu vou pregar? Será que eu vou dar uma saudação? Às vezes ficava até chateado porque não dava oportunidade. Mas por quê? Porque eu queria estar preparado. Deus, ele não quer encontrar alguém despreparado. Deus quer encontrar alguém preparado. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Aqui nesta parábola é bem verdade que elas não são a noiva, mas o Senhor, quando veio buscar a sua igreja, como diz em Apocalipse, que as bodas do cordeiro estavam prontas, a esposa já estava pronta. Imagina, você ter a coragem de atrasar o seu casamento por causa da sua amiga? Ia ser madrinha, ô varoa, abaixu, biandecária. Segura aí pra mim, pra ver se eu chego aí. Nunca. Você fala, não, é meu dia. Eu esperei tanto pra me casar, eu vou atrasar agora o casamento. Tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo certinho. E agora eu vou atrasar por causa de alguém? Não. Porque da mesma forma que tem um esposo na Bíblia, tem uma esposa. E além de ter uma esposa, tem os convidados. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Ninguém está se importando com o convite agora, mas na hora que a trombeta soar, vai perguntar quem convite aí, já subiu do seu lado. Lave a sede e andecade a súbia. A palavra de Deus diz que haverá naqueles dias que quem estiver do teu lado no campo vai sumir. Na hora que a pessoa está lá, tem convite, já sumiu por dentro, já está com o convite preparado.
não sabia que hora que ele vinha. Aí ela fala, então vai lá comprar. Elas foram comprar azeite. Meu Deus! 5 prudentes e 5 loucas. No início ele diz 10 virgens, mas 5 são prudentes, 5 são loucas. No começo ele mostra a união, a plenitude. Mas as 5 prudentes, que simboliza os 5 furos que Jesus recebeu. Porque 5 simboliza graça. Jesus ele foi curado nas suas mãos, nos 2 pés e do seu lado. Meu Deus, olha aí! Meu Deus! É verdade. Aguardando. Quando ele mostra 5 prudentes e 5 loucas, Deus está nos transmitindo uma coisa: 50% está preparado, mas 50% está despreparado. Aí o que acontece? Vai comprar azeite, irmão. Meu Deus. Azeite, comprar. E tem gente que quer comprar azeite hoje. É forte. Tem. Tem pra Deus. No meio do nosso mundo evangélico cristão, é o que mais tem. É verdade. Quer comprar o azeite. Eu aprendo uma coisa: quem tem azeite não se oferece, como por exemplo para pregar. Quem tem azeite recebe um convite. Aleluia! Quem tem azeite não se oferece para cantar, mas quem tem azeite é recebendo várias ligações, porque tem azeite para dar. Oh, Espírito Santo, é bem verdade que o azeite também, pastor, era usado para machucado, para curar. Por isso que quando alguém te chama e fala, vem orar na minha casa, é porque você tem o remédio, você tem azeite. E quem tem azeite tem muitas feridas para curar. Por quê? Porque o azeite para ter, a gente fala assim, o azeite como de uma forma fácil. Você tem costume de ir, quem vai na pizzaria aqui? Não tem vergonha não, então eu vou. E se quiser me convidar, eu vou lutar. Meu Deus. Só que quando a gente come a pizza, é uma delícia. Aí você vê aquela azeitona e você... Aí fica um carocinho. Aí você faz assim, ó. Glória a Deus. É. Só que o carocinho, no momento da pizza, não tem valor. Essa hora não tem. Mas quando ele passa pela tritura, é quebrado e sai o azeite e vai parar no supermercado e você olha aquele azeite de galo, nossa, como é caro. Sabe o que Deus está mandando dizer? Para ter azeite tem que pagar o preço. Aleluia, Espírito de Deus. Tem momento na sua vida que o povo olha para você que nem um caroço, não dá nada. Mas quando Deus te quebra, quando Deus extrai o azeite, vai ter que pagar o preço da vida. Espírito de Deus, para nós subir onde cabe a sébia. Tem azeite de Deus nessa noite. Deus está dizendo, prepare a botija e nós vamos se encher até a chegada do noivo. Presta atenção. Por que que as prudentes levaram? Porque elas já sabiam que iriam precisar. E as loucas não deram muita atenção. Interessante que no livro de 2 Reis, capítulo 4, fala da história de Eliseu com aquela viúva, ao qual recorre Eliseu dizendo que os seus filhos estavam para ser escravos, porque havia uma dívida. É bem verdade que Eliseu, ele fala, o que há que você tem em casa? O que você tem em casa? Eu tenho a não ser uma botija de azeite. Oh, aleluia. Eu tenho a não ser
uma botija de azeite. Elias também passa por isso. O que você tem? Um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. É esse pouquinho que Deus quer trabalhar. Olha aqui, meu Deus. Oh, aleluia. Deus gosta de trabalhar com gente que tem um pouquinho. Porque, eita, quem começa no pouco vai terminar no muito. É assim que Deus trabalha. Eita, lá minha sépia. Senhor, eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Na mão do homem era um lanche, mas na mão de Deus é um supermercado. Olha o que acontece. Pega bastante vaso, e muitos, não poucos, muitos, bastante. Se você puder, a quantidade de vasos que ela pudesse pegar era a quantidade da fé que ela tinha. Aí ela começa a pegar os filhos e começa a correr. Tem vaso aí, dona Maria? Tem. Que tamanho? Pequeno, tá ótimo, tá aqui. Tem vaso grande? Tem, tá aí. Não importava o vaso do vizinho. Independente de talvez fosse pequeno ou grande, ia ser útil. Levou todos os vasos, presta atenção, para saber qual é a utilidade da unção. Quando ela enche todos lá, ele falou: entra para dentro, que essa parábola fala da porta quando fecha, mas você vai entender que tem porta que abre quando a gente fecha uma outra. Que bagunça é essa, pregador? Vou te explicar. Quando ela enche tudo, mas antes de encher, ela entra para dentro do quarto, entra para todo mundo, entra aqui, filho, entra aqui, fecha a porta. O profeta mandou fechar a porta. Vamos. Um trazia o vaso vazio, o outro separasse o vaso cheio. Traz aí, Joãozinho. Opa, tá de mão aí. Enchia. E era uma botija. Pega aqui, Renatinho, leva pra lá. Tá bom, toma aqui. Que foi trazendo. Aí a Bíblia diz que ela traz mais vaso. Acabou. A Bíblia diz: e parou o azeite. Parar é diferente de acabar. Só parou porque não tem mais vaso. Meu Deus. Olha aí. Aí a Bíblia diz: ó, por que ela fechou a porta? Porque porta fechada, quando Deus manda, é símbolo de intimidade. Jesus falou: entra pro quarto, fecha a porta e fala comigo. É intimidade com Deus. Você tem azeite no escondidinho, tem intimidade com Deus. E quando você tem intimidade, tem azeite nas escondidas pra você. Fechou a porta. Ela foi sábia, aquela mulher. Eu acho interessante essa passagem. Que muitos pregadores pregam, não desfaçam do que eles pregam. É interessante, mas Deus me deu uma revelação. Quando ela abre a porta com os vasos tudo cheio, a Bíblia diz que ela vai até o profeta e pergunta: o que eu tenho que fazer com esses vasos cheios? Meu Deus! Pegou a revelação. Recebe a sua vitória. Meu Deus! Presta atenção. Ela foi até o profeta, que é um símbolo de um homem de Deus. É a boca de Deus na terra. Aí ela foi até o profeta. É como se ela disse até o próprio Deus. Falou: eu tenho bastante azeite cheio, que nem você mandou. Mas agora o que eu faço? É Deus, meu Aleluia. Glória a Deus, Senhor! Tem muita gente aí fora que está cheio, mas não sabe o dia usar a unção. Eu quero dizer uma coisa: recorre a Deus e pergunta: por que eu fui ungido? A Bíblia vai dizer, profeta, que o Espírito Santo, quando Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pegar as boas Por isso que na festa de vaso cheio fica muito parado. Eu prefiro ser botija. Botija toda hora tá, ó, derramando sobre azeite. Ela perguntou pro profeta porque ela não sabia utilizar. Para que eu faço isso aqui? O que eu faço aqui? Tanto azeite. Tem gente que vai pro monte, se consagra, faz isso, faz aquilo e não ganha uma alma. Pra que tanto azeite cheio? Tá até derramando, mas não ganha uma alma. Oh, aleluia. As loucas não sabiam para que serviria, mas as prudentes sabiam. Olha aí. Glória a Deus! Se caso ele demorar, eu tenho um pouco. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito. Aí elas saíram para comprar, e quando elas voltaram, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com
fechou-se a porta. Meu Deus. Aleluia, Deus. Porta na Bíblia simboliza também, não só literário, porque o apóstolo Paulo fala, foi aberta uma porta para mim pregar o Evangelho, uma das cartas. Interessante também que porta na Bíblia quer dizer oportunidade. Aleluia, Deus. Jesus ele falou, eu sou a porta. Jesus. Aquele que entrar por mim encontrará, achará passagem. Oh, aleluia. Por enquanto a porta está aberta, mas se a porta fechar, a oportunidade acabou. Presta atenção. Vou dar lugar até meia-noite. Presta atenção. Quando elas voltam, encontram a porta fechada. Aí elas batem. Oh, nós queremos entrar na festa. Já consegui comprar um azeite. Aleluia. E depois chegaram também as outras vistas dizendo, Senhor, abre-nos a porta, como diz aqui no verso 1. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Meu Deus. Olha aí. Jesus, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Por quê? Quando você está com a lâmpada aqui, ó, ela está resplandecendo sobre a sua vida, sobre a sua alma. Ela está revelando a sua identidade, quem você é. Para nós revelar a nossa identidade para o Senhor Jesus Cristo, Ele só vai reconhecer se a gente estiver aceso. Ah, conheço, pode entrar. Meu Deus, olha aí. Oh, pode ser roupa, sem ser fica à vontade, tá aceso. Ah, a igreja lá, Aracati aqui não. E tal, entra aqui, todo mundo aqui, ó, chegou a excursão da ordem de eu respeito, ó, acompanha na melhor suíte aí. Todo mundo entrando, porque tá todo mundo iluminado. Mas se não encontrar ninguém aceso, Meu Deus. a porta é fechada. Apartai-vos de mim que eu vos não conheço. A Bíblia vai dizer que quando esses convidados, essas mulheres, que as damas vão para entrar na festa, já é tarde, essas 5 loucas. Interessante é que no livro de Cantares de Salomão diz da história de Salomão com a sunamita. Interessante é que o rei Salomão era um reinado de paz. Ele não era um reinado de guerra. Ele era rico, poderoso. E a Bíblia agora vai trazer uma ilustração dizendo que Salomão, ele um certo dia ele decide descer para conhecer o povo. Mas ele chama um servo. E quando ele chama um servo, ele não quer descer como rei. E ele fala, eu preciso para que o povo não me interprete como rei, me conheça de uma outra forma. Porque eu preciso conhecer, ter um relacionamento. E quando ele pede para o servo uma orientação, ele põe uma roupa de pastor de ovelha. Glória a Deus, aleluia. Quando ele começa a descer, os porteiros começam, ô pastor de ovelha, tudo bom com o senhor? Tudo ótimo. Só que a sua identidade verdadeira era uma identidade de rei. Eita, meu Deus. Passava, imagina, com todo respeito, pastor, Pai do Senhor, o porteiro, né? Pai do Senhor, tudo bom? E aí você perguntava, como tá as ovelhas? Tá bom, estou pastoreando. Mal sabia que era o rei que estava se aproximando. Aí ele passando, olhando, porque ele queria conhecer uma pessoa famosa, rei. Imaginei, havia muita multidão. Não, o senhor falou, mas você tem certeza que você quer descer? Eu quero. Ele insistiu com o servo ainda. Vai descer com o pastor. Tá bom. Aí ele andando no palácio, ele encontra uma mulher. Mas a Bíblia diz que ele tinha diversas concubinas, diversas mulheres. Ele encontra uma mulher do lado de fora, não do lado de dentro, agora é do lado de fora. O pastor de ovelha, ele olha. E antes de chegar dessa mulher, ele passa por uma lateral, aonde tinha 7 jovens. E com 7 trombetas. Passa e olha, chama atenção, com roupa de linho fino. E quando ele chega até aquela mulher, ele se apaixona. Como conta na história do livro de Cantares. E quando ele olha para ela, ela até fala, não se aproxime
aproxime de mim que eu sou uma mulher de pele escura. Só que o que chama a atenção dela não era só a beleza. Essa mulher estava no largar. Estava assim, ó. O que era o largar? Era o lugar onde trabalhava, pisava na zuba. Porque largar não pisava assim. Pisava assim, ó. Marchando. A obra de Deus tem que ser marchando. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aí ela pisando assim e chamando a atenção dele. E ele olhando, falou assim: nossa, que mulher bonita. Mas por que ela era morena? Por causa do sol. Porque quem está do lado de fora está trabalhando. É assim mesmo, as coisas de Deus é assim. Quem está do lado de fora está trabalhando. Quem está ganhando as almas é desse jeito aqui, pastor. Está pensando em largar. Está passando pelo momento difícil. Mas está mostrando que é a noiva mais bonita para o Senhor. Porque está do lado de fora. Aí ele se apaixona. Só que ele pergunta: cara, eu queria saber um segredo. Quem que é aqueles 7 jovens que apenas trombetas? Porque ele ficava dentro do reinado e não tinha tempo de ficar lá de fora. Aqueles 7 jovens, a mulher, segundo eu sei, que quando o rei descer, as trombetas vêm tocando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Como é que é? Se o rei descer, se ele saber que o rei está descendo, as trombetas vão tocando. Glória a Deus! É um aviso que o rei está vindo. Aleluia! Acabando. Aí quando ele fica ilustre com a mensagem que ela falou sobre os jovens. E ele tenta explicar para ela, mas ela não que ela não acreditou quem era ele. Porque até então ele estava vestido como pastor de ovelha. Mas a sua identidade verdadeira só se ele falasse. Ele falou assim: ó, eu me apaixonei por você. E eu quero te contar também um segredo. Meu Deus. Eu sou o rei. Meu Deus. Aí de repente ele começa a se afastar dela para voltar para o palácio e ele olha. E mais uma coisa eu quero te dizer: eu gostei de você e eu vou vir para te buscar. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele volta. E quando ele volta para o palácio, porque ele voltava. E quando ele chega até o palácio, ele está lá pensando na Sunamita, aquela mulher, pisando lá, ou como mulher trabalhadeira. E quando de repente ele está lá, um certo, passando os dias, já passando, ele não falou que hora que vinha. Não, vou vir um dia para te buscar, eu sou o rei. Eu sou o rei, eu vou vir te buscar. Aí ele pega um certo dia, fala para o servo, chama o servo vinha. E quando o servo chega diante dele, ele pega e fala assim: eu vou descer. Descer? Ei, você já desceu uma vez, já conheceu, não adianta. Não, eu desci, eu vou ser sincero, eu me apaixonei. Aleluia. Ela é linda e maravilhosa. Ela é formosa. Oh, aleluia. Não, mas ei, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem diversas mulheres no palácio. E você se apaixonou uma que está lá fora, é que ela é diferente. Ela não está debaixo de sol, ela está debaixo do sol. E sol simboliza a luz, porque ela está clareando a vida dela. Ela está bem clara diante da minha vista. Oh, aleluia. Tá bom, então já que o senhor vai descer, então deixa eu pegar a sua roupa de pastor de ovelha. Aí tá indo lá pegar. Não. Pastor de ovelha eu não vou descer mais não. Pega minha roupa real que eu vou descer como rei. O Espírito de Deus. Como é que é, rei? Dessa vez eu vou descer como rei. E prepara a carruagem, prepara os cavalos, prepara minha roupa, prepara minha coroa, porque eu vou buscar a minha igreja. O Espírito de Deus.
barulho da trombeta. Aleluia, Deus. Aleluia. Meu Deus, é bom. Aleluia! Por isso que no livro de Cantares diz que ela Glória, glória. lá vem o meu amado. Aleluia! Presta atenção. Quanto menos você perceber, todo olho, a Bíblia diz, todo olho verá, e toda língua confessará. Isso aqui é sério. Meu Deus. Até quem é cego vai passar a enxergar. Até quem não sabe falar vai passar a falar. E dá glória a Deus, porque a vida dele vai ser poderosa. Fique de pé, igreja, com permissão do pastor. Presta atenção, sabe por que Deus enxerga de longe a sua noiva? Porque, como eu falei no início, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem está numa estrada escura e enxerga algo luminoso, vai falar: que luz é aquela? Glória, glória, glória. Só quem está de longe vai entender. E ele sabe que um dos sinais para a identificação da sua Glória a igreja Deus. é a iluminação do Espírito Santo. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Oh, aleluia. É bem verdade que no Jornal Nacional, na Globo, na Record, você não foi passado, mas você pode ter uma certeza: na tela do céu você está sendo visto, porque essa igreja está iluminada e o Senhor Jesus está de olho em você. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos, Senhor Deus. Você vai sentir uma presença Já chegava a meia-noite, Paulo e Silas na brisa, sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. Eles abrem o milagre da vitória, cantam hinos ao Senhor. Sabe o que acontece? Deus envia uma orquestra que anima aquela festa e liberta o pregador. Levante, rebote, Deus vai mandar neste lugar, vai balançar, vai sacudir, vai ser poder na cabeça ao pé. Deixa
que anima